da congregação fazem 25 anos que nós estamos nesse lugar, e a Rosa sempre esteve aqui, né? Era com certeza uma das melhores amigas da minha mãe, né? Para quem não sabe, hoje boa parte da igreja não está aqui por causa das chuvas, etc. A família da Rosa, né, durante muitos anos foi como parte da nossa família, né, mãe? Eu muitas vezes ia almoçava na casa deles e tomava café ali, e era, Nardo, bolacha com leite condensado, né? E eu e o Saul, a gente foi durante alguns anos salva-vidas junto ali na praia, né? Tantas histórias, né? Tantas ondas que a gente pegou de bodyboard, né, Nardo? E a gente fica muito triste com o que aconteceu, mas, de certa forma, nós entendemos que a mãe de vocês, ela está num lugar muito melhor do que nós estamos hoje. Nós cremos nisso. Nós não somos aqueles que são nascidos em Jesus Cristo, receberam a salvação, não são dessa terra. Nós temos uma vida após essa, existe uma eternidade esperando cada um que entregou a sua vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós cremos realmente que a Rosa, ela está com o Senhor agora, né? Então, a Bíblia fala que o Senhor, ele se agrada com a morte dos seus. Existe um prazer em Deus quando os seus são recolhidos. Porque da mesma forma que nós que somos pais temos prazer quando os nossos filhos estão perto, Deus, que é o nosso Pai, Ele tem prazer quando os seus filhos chegam perto. E nós entendemos que a Rosa está lá, junto com Jesus Cristo, agora muito bem, com o corpo glorificado, feliz, sã, né, sadia, né? Mas enquanto nós estamos aqui, principalmente vocês, família, né, resta saudade, resta, né, as lembranças, e como vocês tiveram lembranças com a mãe de vocês, né? Como tiveram lembranças. A Rosa era muito querida. Ô, neguinho, né? Ela chegava sempre, olho, né? Ela falava para mim assim. Eu chegava aqui, olho, neguinho. Eu disse, o quê, Rosa? Olho. É o oi dela. E sempre, né, com muita alegria no coração. E é uma grande perda para nós, mas os céus ganharam. Amém? Então se sintam abraçados nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós, antes de passarmos a palavra também, né, eu sei que vários dos irmãos estão orando pela situação que não somente a nossa cidade, mas a região toda está enfrentando. Tem alguns irmãos aqui que congregam conosco que não puderam estar hoje aqui, que estão meio vigilantes, né? Graças a Deus ainda não aconteceu nada, não teve nenhuma inundação, não teve algo mais sério, mas os irmãos estão de alerta. E cabe a nós, irmãos, eu estava pensando hoje quando eu orava, cabe a nós orarmos sim para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, para que o Senhor venha guardar as nossas vidas, a nossa casa, nosso patrimônio, os nossos bens, né? Os eletrodomésticos, os móveis. Sim, o Senhor pode fazer tudo isso. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós não determinamos aquilo que Deus faz, amém, irmãos? Amém? Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é bom. A palavra do Senhor fala que Ele é bom em tudo que Ele faz. E entendemos, irmãos, que isso que está acontecendo, de certa forma, Deus tem um propósito nisso. Cabe a nós orarmos e também, irmãos, nós nos colocarmos à disposição daquelas pessoas que estão precisando. Se você souber de algum familiar, algum irmão, algum amigo que está precisando de ajuda, né? Eu liguei para várias pessoas da igreja, alguns amigos meus, né, que a gente sabe que estão em áreas mais perigosas, e me coloquei à disposição, mas você faça isso também. Isso é ser igreja nesse momento. Graças a Deus, né, a gente está com a nossa casa tudo bem, mas existem irmãos que estão um pouquinho apreensivos. Então vamos orar e nos colocar à disposição. Amém, queridos?
Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor num texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 6, verso 6. Será que alguém aqui pode servir o Gatorade para mim? O dono, quem comprou esse Gatorade tem que vir aqui. Não vai vir, ele tem vergonha, eu tenho certeza que tem. Vem cá, Felipe, vem cá. Vem cá. Põe aqui para mim, senão eu vou ter que parar muito tempo aqui, querido. Eu vou tomar Gatorade mesmo, irmão? É isso? Oh, Jesus amado. Lucas 6, capítulo 6, verso 6. O pastor Fernando, ele não está hoje aqui, né, na igreja. Ele está um pouquinho, né, a consequência da quimioterapia dessa semana foi um pouquinho pesada, então ele está um pouquinho debilitado. Então ele está assistindo pela internet, agora está lá em casa. Está no sofá agora, mãe? Quem está no comando agora sou eu aqui, pai. Vou falar o que eu quero. Depois administra aí, tá bom? Se quiser mandar embora, manda. Hoje sou eu aqui. E certamente ele queria estar aqui conosco, mas achou melhor ficar lá em casa, tá bom? Só para os irmãos saber, o pastor não está na igreja. Vamos ler o texto? Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? É que aqui não tem retorno nenhum hoje, eu só ouço um ecão lá para frente, mas está tudo certo aí, né? Lucas 6, verso 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Verso 9. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros faziam conferência sobre o que fariam a Jesus. Você pode fechar os teus olhos nesse momento, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento e em reverência à Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Foi por intermédio da Tua palavra que o mundo foi criado, o universo, as galáxias, Senhor, toda a natureza, todos os animais foram criados partindo de uma palavra de Deus. E nós entendemos, Deus, que quando a palavra é liberada, não a pregação de homem, mas a palavra de Deus, aquilo produz vida, pois aquilo que sai da tua boca é vida para o ser humano. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, Tu és a palavra que veio do próprio Deus. E entendemos, Deus, que precisamos do Teu Filho, não somente para nos salvar, não somente para ser o nosso Senhor, mas para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos transforme, Pai. Há muitas necessidades dentro do nosso coração, e talvez muitos de nós aqui nessa noite, aqueles que ouvem pela internet, estão, Senhor, com as suas necessidades, Senhor, visíveis diante de Jesus. Eu te peço uma coisa, Espírito Santo de Deus, se faz presente em cada coração aqui, porque nós precisamos da Tua presença. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para Tu fazer aquilo que Tu queres nessa noite. Quem sou eu para controlar o culto que é para Ti?
dirige as nossas palavras em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Queridos, essa passagem aconteceu num sábado, dentro de uma sinagoga, a igreja onde os judeus, os que se diziam filhos de Deus, aqueles que falavam que eram filhos de Abraão, aqueles que eram seguidores da Torá, a lei de Deus, eles frequentavam o ambiente e de forma costumeira e de certa forma religiosa, muitos dos rituais que aconteciam lá, muitas das coisas que eles faziam, não agradava a Jesus, irmãos. Eles estavam reunidos em prol de Deus, em nome de Deus. Eles falavam sobre as coisas de Deus. As palavras eram a respeito de Deus, mas Deus não estava lá. Como assim, Dani? Mas Deus não é onipresente? Ele não está em todos os lugares? Sim, Ele está. Mas nem em todos Ele se manifesta, irmãos. E nem em todos Ele tem prazer. Eu já falei isso algumas vezes, Deus está aqui no nosso meio hoje, amém? Mas Ele está lá no prostíbulo também, irmãos. Deus está numa igreja onde nós levantamos as nossas mãos e com lágrimas nos olhos dizemos que amamos a Ele. Mas o Senhor também está lá no meio do tráfico de drogas. Qual a diferença de lá para cá? Ou qual a diferença de lá para cá e vice-versa? Existem lugares que Deus tem prazer de estar, irmãos. Existem lugares que Deus não tem prazer de estar. Existem rituais que nós fazemos mesmo falando das coisas de Deus, mesmo nós proferindo a Torá, abre aspas, Deus não se agrada. E esses homens, eles se reuniam numa sinagoga, e quando Jesus por algumas vezes se manifestou no meio deles, eles não gostaram da manifestação de Jesus Cristo. Será que existem igrejas hoje que quando Jesus se manifesta as pessoas não gostam? Será que existem ambientes que quando o Espírito Santo de Deus quer fazer algo, existe um controle da parte de homens, da parte de lideranças? Será que Jesus continua tendo liberdade, ou melhor, será que Jesus é retraído ele é constrangido por causa da religião de algumas igrejas? Jesus, ele queria curar esse homem, irmãos. Esse homem tinha uma mão mirrada, outra versão fala mão ressequida, outra versão fala mão aleijada. Jesus entrou naquela sinagoga não somente para ensinar, mas ele queria curar aquele homem, ô Nelson. Tinha compaixão daquele homem, aquele homem estava sofrendo, não sei quantos anos ele tinha um problema. Jesus entrou naquele ambiente e ele queria curar. Ele queria trazer alegria ao coração daquele homem. Mas os escribas e fariseus não queriam que aquilo acontecesse. Sabe por quê? Porque era sábado. E no sábado não se podia fazer nada. Só que eles não entenderam que Deus nunca falou, a lei nunca disse que não poderia salvar, que não poderia ajudar, que não poderia trazer alegria a um aflito. Jesus estava falando de descanso. O sábado é um dia de descanso. No Antigo Testamento as pessoas viviam dessa forma. E quando Jesus Cristo veio, Ele trouxe um ensinamento para as pessoas que Ele era o verdadeiro sábado. Vocês têm que descansar em mim. Eu sou o descanso. O
sábado foi feito para vocês, não são vocês que têm que seguir aquilo. Vocês precisam descansar. A mão mirrada simboliza uma mão sem vida, uma mão ressequida, uma mão aleijada, né? Os meninos aqui da igreja tiram sarro do meu dedo, irmãos. Eu tenho um dedo torto, né? Aqui, ó, estou fazendo 2 aqui, ó, não consigo fazer retinho. E provavelmente a mão daquele homem toda era uma mão encurvada, torta. E Lucas vai dizer que era a mão direita. Por que Lucas fala da mão direita? Ele poderia falar da mão. A mão daquele homem era mirrada, mas a mão direita. A mão, ela representa as nossas ações, irmãos. Nós fazemos a maior parte das coisas com as nossas mãos, amém? A mão daquele homem estava paralisada, as ações dele estavam paralisadas. A mão representa ministério, profeticamente falando. Ministério é serviço, irmão. Os ministros, eles são servos. Aquele homem estava com as suas ações, o seu ministério estava sem vida, estava atrofiado, estava paralisado. E enquanto na sinagoga havia rituais e pompa, e os escribas e fariseus se levantavam e falavam de Deus, havia um homem que estava com a sua mão atrofiada, com a sua mão sem vida, e a sua mão provavelmente havia contaminado parte do seu corpo, talvez parte da sua mente. A mão direita simboliza para o judeu força e poder. As saudações que os judeus faziam era com a mão direita. As bênçãos dadas eram com a mão direita. Para os judeus, a comida era para ser comida com a mão direita. Para os judeus, irmãos, a mão esquerda era uma mão impura. Então, coisas importantes eram feitas com a mão direita. A mão esquerda, eles usavam para fazer atividades com o corpo, para se limpar. Então, esse homem, as suas ações, o seu serviço, as suas atividades eram feitas com a mão esquerda, com a mão impura. Imagine como é que era esse homem diante dos judeus. Todo mundo com a mão sã. Todo mundo fazia as coisas corretamente, e ele a mão atrofiada. Quando eu estava meditando sobre esse texto, hoje pela manhã eu estava orando, e eu comecei a olhar da janela da minha sala ali, e eu comecei: Deus, obrigado pelos meus joelhos. Obrigado, Deus, pelas minhas pernas. Quantas pessoas não têm pernas para andar? E eu não sei a dimensão do que é ter uma perna saudável, porque eu nunca tive uma perna mirrada. Deus, obrigado pelos meus olhos, porque eu posso ver. Queridos, nós não podemos imaginar o que é uma pessoa sem visão, uma pessoa que não escuta, uma pessoa que quer falar, mas não fala. Às vezes a gente fica incomodado com: porque eu estou um pouco gordinho, é porque o meu cabelo não está da forma que eu quero. As mulheres às vezes são um pouco mais vaidosas, se bem que os homens também hoje até estão passando das mulheres, e a gente se incomoda com coisas tão pequenas e banais, sendo que aquilo que hoje nós não damos valor é tudo que algumas pessoas queriam ter na vida. A gente reclama do nosso corpo, mas tudo que as pessoas queriam é ter um corpo que você tem e poder andar. Nós reclamamos, né? Eu sei que tem pessoas que falam brincando, mas tem gente que fala sério: nossa, como eu queria ter o olho claro, meu Deus do céu, eu queria ter o olho azul. Irmão, gente, tem pessoas que só queriam ter o olho, a baga do olho enxergando. Esse homem não tinha o que muitos tinham. Profeticamente podemos falar que o ministério dele estava atrofiado, mirrado, ressequido. E Jesus Cristo entrou lá, dentro daquela sinagoga, para trazer vida, não somente para a mão dele, mas para ele.
Eu entendo que Jesus veio aqui nessa noite, meu querido. Que Jesus veio aqui nessa noite para trazer vida na tua mão ressequida. Aquilo que está atrofiado há muitos anos, aquilo que está ressequido, aquilo que está torto, aquilo que está sem vida, Jesus, com uma palavra, Ele pode trazer vida nessa noite. Há quem diga, irmãos, que os doentes, os debilitados, os desfavorecidos, eles não eram bem vistos e bem-vindos nas sinagogas. Os fariseus e os escribas que comandavam as reuniões, a liturgia, eles selecionavam, Nelson, as pessoas que podiam e não podiam frequentar. Doente, desfavorecido, miserável, provavelmente não era bem-vindo naquele ambiente. E eu me pergunto, será que os desfavorecidos, miseráveis, doentes, eles são bem-vindos no nosso meio? Se eles são bem-vindos na nossa vida? Se eles são bem-vindos no círculo onde nós andamos? Irmãos, Deus, Ele vai te proporcionar amizades e relacionamentos com pessoas importantes, pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas influentes, não somente no meio religioso, mas no meio social. Mas eu quero te dizer uma coisa: não despreze os doentes, abre aspas. Não despreze os pobres. Não despreze os desfavorecidos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das bênçãos que Deus quer dar para a tua vida não vêm por intermédio dos importantes. Sabe por quê que o povo de Israel e os judeus e os fariseus, os escribas não receberam Jesus? Porque Jesus não veio da forma que eles esperavam. Eles esperavam um rei, queria destruir Roma, queria libertar Israel do poder, da influência de Roma. E Jesus Cristo veio de forma humilde, irmãos. Jesus, Ele era Deus e Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se fez homem. Ele se humilhou a si mesmo e poderia vir em forma de homem, mas um homem poderoso. Não, Ele não veio de forma poderosa, mas Ele veio como servo de todos. Ele veio como humilde. Jesus não tinha riquezas nessa terra. Só que ao desprezarem um homem humilde, um homem pequeno, um homem sem aparência, eles estavam desprezando a maior riqueza da vida deles. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Salvador do mundo. Muitos desses doentes que frequentavam Israel, eles não eram bem-vindos na sinagoga. Provavelmente, irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. Nós lemos em Mateus, em Marcos, em Lucas, o relato dessa passagem. Mas provavelmente esse irmão, esse homem que tinha a mão mirrada, ele não era bem-vindo na sinagoga. Quero eu acreditar, Tarso, que ele nem frequentava a sinagoga. Sabe por quê? Porque ele chegava lá, os caras já olharam feio para ele. Ele não era bem recebido. Eu não sei, não estou falando doutrina, irmãos, é o que eu acho. E o que esse homem estava fazendo na sinagoga nesse dia? Provavelmente, igreja, ele ouviu falar que Jesus estaria no culto. Provavelmente ele ouviu falar: Jesus vai estar na sinagoga trazendo a palavra no sábado de manhã. Jesus vai estar presente na reunião. A reunião que há muito tempo, ou algumas semanas, não tinha a presença de Jesus. Só tinha os religiosos. Tinha a palavra de Deus, mas não tinha a presença de Jesus. Era-se falado das coisas de Deus, mas Jesus não estava ali. Estão comigo aqui, irmãos?
Esse homem ouve falar que Jesus estaria presente. E eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus está presente, irmãos, algo acontece. O pastor pode não estar, o pregador pode não estar, irmãos, a liderança pode não estar, mas se Jesus estiver presente, algo vai acontecer. Você pode ter certeza, porque um encontro com Jesus vai te fazer ser uma pessoa diferente. Jesus veio te encontrar nessa noite aqui, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês, Rodrigo, Saul, Nardo. Vocês não vieram aqui somente por causa da mãe de vocês, em memória da mãe de vocês. Jesus trouxe vocês aqui. Eu não sei quanto tempo a gente vai estar nessa terra. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver ainda. Mas se nós entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo e vivermos com Ele, nós temos a convicção e a certeza da salvação. E vocês não estarão com a mãe de vocês por causa das boas ações, por causa das obras sociais, porque vocês são pessoas maravilhosas que são. Se vocês e eu tivermos Jesus no nosso coração e entregarmos a nossa vida para Ele, o aceitando como Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. Isso serve para as meninas, isso serve para as minhas filhas, isso serve para a igreja. Jesus então, quando ele chega naquela sinagoga, no verso 8 do capítulo 6 que nós lemos: mas Jesus, conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus manda ele ficar em pé no meio? Eu gosto muito de imaginar, irmãos, tem que ter um porquê que Jesus falou isso aí. Esse cara tinha a mão mirrada, não era provavelmente bem visto e bem recebido. Talvez alguns bancos que havia na sinagoga eram ocupados pelas pessoas importantes, pelas famílias, pelos da alta sociedade, os de posse. Aquele homem, eu estou conjecturando aqui, irmãos, soube que Jesus estaria na reunião. Eu vou lá porque Ele pode resolver minha vida, Ele pode me curar. Eu já ouvi que Ele curou muitas pessoas, eu já vi que cegos viram, eu já vi que demônios saíram de pessoas com uma palavra de Jesus. A fama dele está percorrendo por toda Israel. Eu sei que esse homem pode resolver o meu problema. Aquilo que está morto dentro de mim, com uma palavra dele pode viver. Eu sei disso. Eu vou lá naquele ambiente mesmo não sendo bem recebido. Então, naquelas cadeiras que provavelmente estavam ocupadas, aquele homem estava num canto, sozinho, não sendo visto por ninguém. Enquanto a reunião acontecia, aquele homem estava lá no canto. Jesus estava ensinando nesse momento. Provavelmente Jesus estava olhando para as pessoas enquanto ensinava. Jesus, ele pregava e ensinava com autoridade. Sabe por quê, irmãos? Porque não é porque ele falava bonito, é porque ele vivia aquilo que ele pregava. Havia vida nas palavras de Jesus. Quando Jesus falava, as pessoas recebiam. Então, tem alguma coisa diferente nesse homem, porque tinha vida nas palavras dele. Você pode conhecer a Bíblia toda, você pode pregar os melhores sermões, teu sermão pode ser lindo, irmãos, mas se não tiver autoridade da parte dos céus, isso não faz nem coceira no coração das pessoas, e muito menos no reino dos céus. Nós precisamos viver aquilo que falamos. Enquanto Jesus falava, provavelmente o coração de muitas pessoas era aquecido com aquelas palavras. As pessoas eram tocadas pela palavra de Jesus, e aquele homem estava num canto, sozinho,
provavelmente sentado no chão, eu não sei, irmãos. Jesus Cristo, então, conhecendo o coração de todos, Jesus sabia da religião que eles viviam, que não agradava o próprio Jesus. Conhecendo o coração de todos, ele chama: homem, se levanta e vem no meio de todo mundo. Jesus para a reunião naquele momento, Jesus para tudo que está fazendo, por causa de um homem. Será que nós, pregadores, vamos parar por causa de um homem? Será que nós vamos destruir, abre aspas, os nossos cultos maravilhosos, a nossa liturgia linda, por causa de um aflito? Será que vamos interromper os nossos compromissos por causa de um necessitado pobre? Mas a reunião é mais importante. Para Jesus não é mais importante. É porque o culto é mais importante. Para Jesus o culto não é mais importante, o aflito é mais importante. O coração oprimido, o coração partido sem vida. Jesus queria tocar naquele coração ali. E se fosse possível parar, para tudo, para o que vocês estão fazendo, porque tem uma pessoa que está precisando. Na sinagoga, Jesus era mal visto e mal recebido. Muitas das curas que Jesus operou na sinagoga, ele fazia no sábado. Irmão, Jesus fazia de propósito. Jesus gostava de intoxicar o Saul, os religiosos. É assim que vocês pensam? Então vou fazer justamente para intoxicar vocês. Vocês têm as regras de vocês, mas eu sou o Senhor de toda a glória. Vocês têm a organização de vocês, João, mas eu sou o Senhor de tudo. É assim que vocês organizaram a sinagoga, a reunião. Então vamos bagunçar um pouquinho. Vem cá, se levanta e vai no meio de todo mundo. Para tudo. Senhor, mas está no momento da oferta. Para a oferta. Senhor, mas nós estamos falando nesse momento do profeta dizer: para de ler isso. Tem um coração oprimido ali, aflito, humilde. É uma ovelha perdida que eu vou agora trazer para perto de mim. Para tudo. Irmãos, eu anseio por isso. Eu anseio por esse evangelho. É esse evangelho que eu quero viver. Um evangelho onde nós seguimos fielmente a palavra de Deus, mas nós não somos desobedientes à voz do Senhor. Se o Senhor falar, pare. Se o Senhor falar, vá. Se o Senhor falar, fira a rocha, fere a rocha. Agora fale com a rocha. Vamos falar, não vamos ferir, irmão, só porque deu certo antes. Não vamos ferir a rocha porque deu certo. Engraçado, irmãos, que Jesus era mal visto e mal recebido na sinagoga, mas na casa de um publicano pecador, Jesus era bem recebido. Zaqueu. Coerente, né, irmãos? Jesus era mal recebido na sinagoga porque fazia coisas que eles não gostavam, mas na casa de um pecador, Jesus era bem recebido. Jesus era incompreendido na igreja, entenda, mas Jesus era compreendido na rua, nas praças, pelos aflitos. Jesus operava e realizava o seu ministério em muitos lugares, e de vez em quando ele aparecia na sinagoga, irmãos. O problema é que muitos de nós achamos que Jesus só vai agir na sinagoga, que Jesus só vai curar na sinagoga, que Jesus só vai libertar na sinagoga, que Jesus só vai aparecer na sinagoga. Meu querido, Jesus vai aparecer na tua casa, quando você estiver lá com a sua esposa, com a sua filha. Jesus vai aparecer lá no teu trabalho, no meio da tua correria, pode fazer uma visita lá. Jesus vai aparecer num momento, numa janta,
numa confraternização. E você pode receber bem Ele, parar a janta, parar o trabalho, parar o lazer, parar a correria, para dar atenção naquilo que Ele quer fazer naquele momento. Ou você fazer como os fariseus e escribas, se indignar porque Ele está desorganizando aquilo que você organizou. Senhor, mas eu fiz tudo certinho, Senhor, está tudo conforme a lei. Meu filho, eu quero desorganizar isso, está muito organizado. Tu está dependendo muito das tuas regras, da tua organização, tu está dependendo muito de ti. Eu quero que você dependa mais de mim. Você está muito independente, está tudo muito certo na tua vida. Vamos parar com tudo isso que está acontecendo agora. Levanta-te e vem no meio de todo mundo. Agora vamos mudar um pouco o foco, irmãos. Vamos nos colocar no lugar daquele homem. Ele tinha a mão mirrada. Provavelmente, irmãos, aquele homem escondia aquela mão. Eu não sei qual era o tipo de roupa que ele usava, mas os judeus, eles tinham aquelas túnicas, né? Aquelas capas que eles vestiam. Então o defeito dele, o problema dele, ele colocava provavelmente por debaixo da túnica. A maioria das pessoas nem conhecia o problema que ele tinha. Era um problema oculto. Diante das pessoas era sadio, mas lá por debaixo da capa tinha uma mão mirrada. Diante das pessoas, nossa, que pessoa de Deus, olha que mulher cheia do Senhor, que mulher sadia, está tudo certo, tem um trabalho abençoado, só tem família, está tudo bem, olha, tem carro, tem filho, está tudo bem, mas lá no oculto tem uma mão mirrada, que provavelmente algumas pessoas nem sabem que tem. Esconde das pessoas, esconde da igreja, porque se a igreja souber do problema que tem, vai ser julgado, vai ser incompreendido. E sabe por que muitas pessoas escondem a mão mirrada? Porque boa parte dos líderes hoje julga essa mão mirrada. Ao invés de ser auxílio para a mão mirrada, fala assim: você não é bem-vindo no nosso meio. Você precisa estar sadio para vir aqui. Vai lá, resolva os teus problemas. Acho que tu não está orando, tá? Vai lá se resolver e depois você vem. Não, Jesus assim: vamos parar tudo que está acontecendo aqui. Tudo. Levanta-te e vem no meio. Quando aquele homem vem para o meio, eu imagino, irmãos, aquele homem pensando assim: meu Deus, o que Jesus vai fazer? Tudo que eu esperava que ele chegasse num canto e falasse para mim: seja curado. Eu tinha uma impressão que Jesus me chamaria num canto e simplesmente colocaria a mão sobre a minha mão e eu seria curado. Jesus não ia falar nada, eu ia sair ocultamente daquela sinagoga, eu entrei em oculto, ia sair em oculto mas curado, entrei morto, ia sair com vida, mas ninguém ia saber de nada. Jesus para tudo e expõe aquele homem no meio de todo mundo. Estão comigo aqui, irmãos? Ele expõe aquele homem. Quando aquele homem chega no meio da reunião, provavelmente ele chega com a mão escondida ainda. E quando ele chega lá, e o homem se coloca de pé no meio de todo mundo, no verso 9, então Jesus lhe disse uma coisa: vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar ou matar? Vocês têm uma regra diante de vocês que eu não posso fazer nada no sábado. Eu vou perguntar uma coisa: eu posso salvar? Eu posso dar vida? O que é melhor, deixar morto ou fazer viver no sábado? Aqueles homens furiosos: cara, ele vai fazer de novo no sábado. Ele poderia fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, mas ele faz justamente no sábado, o dia que nós programamos para não acontecer nada. Estava tão organizado a nossa vida. Faz no outro dia, Jesus. Não, eu quero fazer no sábado. É no sábado. Quero quebrar a regra de vocês. Eu quero destruir essa religião podre que vocês vivem.
Voltem os olhos para mim e tirem os olhos da Torá. Eu sou a lei de Deus, eu sou a própria vida. Eu estou querendo abrir os olhos de vocês. Verso 10: e olhando para todos em redor, Jesus começa a olhar no olho de todos, irmãos. Aqueles que no seu coração estão, cara, ele vai curar mesmo, eu não acredito que ele vai fazer isso. Ele começa a olhar no olho de todos, de todos. E disse ao homem: estende a mão. Está ali o texto. E disse ao homem: estende a mão. Ou seja, mostra o teu problema para todo mundo agora. Aquilo que está oculto, todo mundo vai saber. Aquilo que você escondia há anos dentro da capa, aquela aparência de sadio que você tinha para os outros, hoje as pessoas vão saber que é mirrado. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus expôs aquele homem? Querido, Jesus estava expondo uma ferida, porque Ele queria curar aquela ferida. Todos nós aqui, boa parte de nós, somos da época que usávamos metiolate, né? Jesus, você estava machucado, aí a tua abençoada mãe vinha com o metiolate. Você queria metiolate, irmão? Fala sério. Você só queria jogar bola, só queria voltar a brincar. Você estava machucado, e a tua abençoada mãe vem com metiolate. E sabe por que ela põe metiolate lá? Vai trazer dor, talvez lágrimas, para aqueles mais meninos, incompreensão. Por que a minha mãe fez isso comigo? Ela fez isso porque ela quer te curar. Quando Jesus expõe a nossa mão mirrada, era como se Ele estivesse colocando para fora aquilo que está podre aí dentro. Jesus poderia simplesmente curar com uma palavra, mas Jesus precisa espremer aquele furunco que existe aí dentro. Quem é que já teve furunco, irmãos? Ansel, lembra na época do Salva Vida? Mais de 20 furuncos nós pegamos lá. Tu também pegou, né? Junto, né? Foi tu que passou para mim? Só era o podre ali do Poço Salva Vida. Irmãos, quantas vezes eu vinha para a igreja aqui com furunco? Eu estava tocando bateria isso há 21 anos atrás, irmãos, com um furunco na parte traseira. É verdade, irmãos. E eu fui dar uma virada. Quando eu dei a virada assim, fui fazer com as baquetas assim, um negócio foi para fora, irmãos. Pá! Quando vai para fora é uma dor, irmãos, tão grande. Aquele que já teve furunco. Mas depois que sai o carnegão, o pessoal chama do carnegão, né? Depois que o carnegão sai, traz um alívio. Você fica, às vezes, irmãos, com um furunco, uma semana. Você fica dias, não pode nem tocar na parte que está com o furunco. É assim ou não é? Você não deixa ninguém tocar. Às vezes passa um negócio, mas é só por cima assim. É uma dor terrível. Sabe por quê, irmãos? Porque tem algo lá dentro que precisa ser colocado para fora. Você quer a cura, mas você não quer que mexa. Você quer a cura, mas você não deixa ninguém tocar. Jesus fala assim, levanta-te e vem no meio de todo mundo. E agora põe a mão para fora. Senhor, não toca nisso. Meu filho, é hoje que esse carnegão vai para fora. É hoje.
Quando aquele homem, ele estende a mão atrofiada, a mão mirrada, a mão na hora foi restituída e ficou sã como a outra. Quando aquele problema, Cris, foi exposto, estava diante de todo mundo. Quando aquela situação que era oculta, aquele negócio que ele provavelmente escondia, e o traumatizado, irmãos, não era a mão daquele homem que estava morta, aquele homem estava morto por completo. Jesus queria trazer vida a ele. Aquele homem estava sofrendo com um furúnculo há muitos anos. Ele queria a cura, mas ele não deixava ninguém tocar. E ele soube que Jesus estava naquela reunião e ele podia fazer algo naquela manhã. Eu sei que Jesus pode fazer algo, mas ele não imaginou que Jesus ia pegar os 2 dedos ia vir. Irmãos, espremer furúnculo é pior que bezetacil. Bezetacil dói, irmãos, mas quando vai espremer o negócio é terrível. Jesus espremeu aquele homem naquele dia, chamando ele no meio de todo mundo e o expondo. A Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã, no livro de 2 Reis, capítulo 5, se eu não me engano. Diz a Bíblia que esse homem, ele era chefe do rei da Síria, provavelmente um grande capitão, um homem de autoridade, o chefe do rei da Síria. Então vamos colocar assim, Leonardo, ele era o ministro da justiça, um homem importante na Síria, era um homem que tinha ótima reputação, um homem que tinha muitas qualidades, mas diz a Bíblia que ele tinha lepra, talvez a doença mais terrível da época. Os leprosos, eles tinham que ser afastados das pessoas, os leprosos, eles não podiam ter convívio com ninguém, e esse homem, eu não sei, irmãos, talvez boa parte das pessoas que estavam com ele nem sabia que ele tinha lepra, porque embaixo da farda de capitão, embaixo dos broches, embaixo da autoridade dele tinha uma doença, tinha uma mão ressequida lá escondida. E uma menina que foi levada cativa da Síria, ela era israelita e foi levada cativa, ela dá um recado para alguns homens e fala assim: se o meu Senhor fosse até Israel, ele saberia que existe Deus lá, Deus pode curar. Em outras palavras, Deus pode curar a lepra de Naamã. Quando eles recebem essa notícia, o rei da Síria manda cartas ao rei de Israel, pedindo que o rei de Israel fizesse algo. Quando o rei de Israel recebe a carta de solicitação, pedindo que o homem dele fosse curado, o rei rasga as suas vestes. Depois que ele rasga as suas vestes, a notícia cai a Eliseu, o profeta de Israel. Ele fala assim: pode mandar vir Naamã, porque ele saberá que há Deus em Israel. Esse homem importante, esse homem com tantos títulos, esse homem com uma alta posição, tem lá dentro uma mão ressequida. Por baixo daquela farda de capitão existe lepra. Pode mandar vir que ele vai ser curado. Quando ele chega lá, na casa de Eliseu, do profeta, e ele vem com toda a sua comitiva, imagina, Nardo, ministro, chega com a comitiva dele toda, gente importante, na casa simples de um profeta. E quando chega lá na frente, o profeta Eliseu manda o seu moço, o seu servo, assim: vá lá e diz para Naamã, para ele se lavar 7 vezes no Jordão. Ele nem recebe o cara. O profeta nem recebe Naamã, uma pessoa importante. Quando ele recebe aquela notícia, primeiro ele já fica indignado: o profeta nem veio me receber. O orgulho já fritando dentro dele. Quem é esse profeta para me mandar se lavar 7 vezes no Jordão? Na minha região não tem rios melhores? Esse cara está louco. Quando ele recebe essa notícia, ele estava indo embora, e ele é aconselhado por um dos seus moços: meu senhor, vamos fazer o seguinte,
Se ele pedisse uma coisa difícil demais para você, você não faria. Ele pediu uma coisa fácil, vai lá e se lava 7 vezes no Jordão. Esse homem, irmãos, então, recebendo essa ordem, ele vai, por causa de um conselho de servo, irmãos. Esteja atento à voz do Senhor, porque Deus muitas vezes usa servos, não vai usar o pastor. Fique atento às meninas, fique atento aos servos humildes, porque esses homens são muitas vezes, essas mulheres são usadas como boca de Deus, para te instruir. Seja humilde, irmãos, amém? Esse homem então, ele vai se lavar no Jordão. O Jordão, irmãos, não era um rio, e não é um rio tão limpo como comparado aos rios da Síria. Imagine agora, irmãos, poucas pessoas já se atentaram a isso. O profeta instrui a ele se lavar, não era somente um mergulho, mas era se lavar, Samara. Sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tirar a farda dele de capitão, chefe do exército. Tira o broche, tira a patente e mostra para todo mundo a tua lepra agora. E diante do Jordão começa a se lavar, ou seja, todo mundo vai ver você esfregando as tuas feridas. Todo mundo vai enxergar e ver você se lavando. Aquilo que estava oculto atrás da capa de autoridade que você tinha, agora está disposto diante de todas as pessoas. Aquele homem, ele começa a fazer isso, e ele vai e se lava uma vez. Ele se lava 2 vezes. Aquele homem, ele se lava a 3ª vez. E ele faz isso por 7 vezes, irmãos. E depois que a exposição daquele homem diante de todos, ela é feita. A carne dele, diz a Escritura, que não ficou simplesmente sã, mas ele ficou como a carne como de uma criança. A pele dele não tinha essas rugas que nós temos aqui, que a minha esposa fala que precisa de botox. Irmãos, era como de uma criança. Era como de uma criança. Você já viu a bundinha de um bebê, irmãos? Aquela pele era a pele de Naamã. Eu quero te falar, e nós já estamos encerrando. Se Jesus está te expondo, se Jesus está tocando nesse carnegão, nesse furunco, se Jesus mandou você se levantar, meu querido, e você ir no meio de todo mundo, vá. Mas Dani, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não entendo por que Jesus está fazendo isso. Não é a forma que eu estou acostumada, ou que eu estou acostumado. Eu estou acostumado que alguém botar a mão na minha cabeça, eu fecho os olhos e eu sou curado automaticamente. Eu não estou acostumado dessa forma, ir para o meio de todo mundo e daqui a pouco estender as mãos, mostrar os meus problemas. Irmãos, geralmente pessoas que se permitem ser expostas são pessoas que são curadas. Eu não estou falando que é uma regra, mas a maior parte das pessoas problemáticas, pessoas com mão mirrada, entendo o que eu estou falando, são pessoas que permanentemente ou de forma rotineira colocam essa mão dentro da capa e simplesmente seguem a vida. Se acostumaram com a morte, se acostumaram com a mão ressequida, se acostumaram com o ministério morto, se acostumaram com... É porque assim, a minha vida é assim agora, Saul. Naquela época era diferente, eu tinha vida, eu tinha alegria, meu Deus, naquela época fluía as coisas para mim. Hoje é porque agora eu estou vivendo nessa fase, eu estou nessa época. Você não está nessa época. Jesus está querendo te curar, porque Jesus tem vida para você, Jesus tem alegria para você, Ele tem felicidade no teu casamento, Ele tem restauração para fazer, mas você se esconde dentro de um casulo, você não deixa que ninguém te toque, você não permite que toque nessa ferida,
Você berra todos os dias à noite: Senhor, eu não aguento mais. E quando Deus envia alguém para te curar, para tocar nisso, você foge. Você se esconde. O importante é estar na sinagoga, diz algumas pessoas, com a mão mirrada. O importante é ouvir um belo sermão. Sim, é importantíssimo, irmãos. Só que Jesus quer te curar, Jesus quer trazer vida, Jesus quer trazer saúde, Jesus quer trazer alegria ao teu coração. Só que o diabo não permite. E você está tão acostumado com a voz dele, falando: é assim mesmo, a tua vida não tem mais jeito, aquilo que você já viveu foi lá atrás, há anos atrás, hoje é assim, se acostume, você vai ser salvo, mas se acostume com a angústia, se acostume com a depressão, se acostume com as dores. Não! Jesus tem vida para você, Jesus tem alegria para você, mas permita-se levantar e ir no meio. Estenda essa mão, meu querido. Eu te digo em nome de Jesus, você não vai se arrepender. Depois que você vê a tua mão sadia de novo, depois que você vê a tua mão mexendo, depois que você vê os resultados que essa mão pode proporcionar a você, você vai falar: mas por que eu não fiz isso antes? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Entenda uma coisa, eu quero ser muito claro nessa noite. Se é necessário que você se exponha, não se exponha para qualquer um. Se Jesus quer te expor para muitos, deixa Ele fazer, irmãos. Mas se Ele está pedindo que você faça algo, procure pessoas maduras para se expor. Procure pessoas maduras para confessar os teus pecados. Procure pessoas, homens e mulheres, sadios espiritualmente, para abrir o teu coração. Essas palavras são vida para nós. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair no mesmo erro de muitos. Cultuar a Deus com os nossos problemas e mazelas. Existem alguns problemas que Deus está permitindo você passar para te gerar maturidade. Existem dificuldades que você está enfrentando, são dificuldades, de certa forma, colocadas pelo Senhor para que você seja homem, para que você cresça, para que você amadureça. Mas eu quero te dizer uma coisa muito séria. Existem coisas que você vive que não são coisas que Deus quer que você viva. E você, de certa forma, trouxe esse problema para a sua vida. E essa mão mirrada hoje faz parte da tua vida. E você fala assim: é assim mesmo. Não tem mais jeito. Teve um dia que eu tinha a mão boa, mas hoje aconteceu, faz parte. Não faz parte, irmãos. Jesus, Ele morreu para te salvar, para te libertar. Diz o profeta Isaías que sobre Ele foram levadas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus tem uma vida saudável para você, tanto espiritualmente como fisicamente, psicologicamente. Jesus quer você saudável. Não aceite nada menos, irmãos, do que uma vida saudável. Eu preciso ser com muito temor falar isso. Novamente eu falo, existem problemas que Jesus permite que nós vivamos, porque são processos.
mas outros já são problemas que Jesus não quer que você viva, e você abraça Ele. Eu entendo, irmãos, que Jesus ele tem vida para você, e vida com abundância. Eu não creio num evangelho de dor, eu não creio num evangelho de angústia, eu não creio num evangelho de sofrimento, eu não creio nisso, irmãos. Ah, Dani, por que eu estou sofrendo? Sim, existem momentos que nós vamos sofrer, existem momentos que vamos passar por vales, por dificuldades, sim. Ora estamos bem, ora estamos mal, mas a alegria deve ser a regra da nossa vida. De vez em quando estamos tristes, de vez em quando estamos amargurados, mas a alegria é que norteia a minha vida, a saúde é o que norteia a minha vida. Em nome de Jesus, eu queria que, se você quer receber uma oração nessa noite, se essa palavra falou com você, eu queria que você viesse aqui na frente, e nós vamos orar com você. Eu pediria para os meus amigos, diáconos, todos os que estão aqui, que você viesse aqui orar pelas pessoas. Pediria que a Samara também viesse. Vem cá, mãe, vem orar pelas mulheres. Eu queria que você chegasse aqui na frente em nome de Jesus, se você quer receber uma oração. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus enquanto o Luiz ministra uma canção. Escutas quando